Daniel 6, quantos já encontraram aí? Amém. Então, Daniel 6, a partir do versículo de número 16, a palavra do nosso Deus nos diz assim, amém? Então, Daniel 6, a partir do 16, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, a romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Versículo 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Louvado seja Deus. Amada igreja, o livro de Daniel é um livro lido por muitos, mas estudado por poucos. Muita gente ainda não estudou o livro de Daniel, porém muitos já leram o livro de Daniel. Existe uma diferença entre ler e existe uma diferença entre estudar. E o capítulo 6 de Daniel, queridos, é um capítulo tremendo. Depois, se você parar lá em sua casa para fazer esse estudo de Daniel e também desse versículo, esse capítulo 6, Deus vai com certeza lhe mostrar coisas tremendas. O capítulo 6 de Daniel, queridos, é um capítulo tão versátil que podemos fazer uso desse capítulo para pregar sobre vários temas. Podemos fazer uso do capítulo 6 de Daniel para pregar sobre fidelidade. Podemos fazer uso do capítulo 6 de Daniel para pregar sobre milagre. Podemos fazer uso do capítulo 6 de Daniel para pregar sobre providência de Deus, livramento de Deus. Podemos fazer uso desse capítulo, querido, para pregar sobre batalha espiritual. Mas nessa noite, queridos, eu quero fazer uso desse capítulo 6 de Daniel para pregar sobre a cova de Daniel. Amém? No contexto bíblico, cova significa tudo aquilo que promove dor, inquietude, rouba o nosso sono, traz dificuldade, promove dificuldade para nós, é barreira, é batalha, é tudo aquilo que tem o poder de tirar a nossa paz interior, de promover angústia, de promover dor. Então, cova, numa simbologia bíblica, ela fala sobre isso. Ela liga isso. Então, queridos, hoje eu quero falar sobre a cova de Daniel, e o tema da mensagem de hoje é preparado para os momentos de cova da vida. Preparado para os momentos de cova da vida. Como eu falei para os irmãos, esse é um capítulo tremendo. Através desse capítulo, querido, nós podemos tirar grandes ensinamentos da palavra de Deus. Primeira coisa que nós aprendemos ao ler um capítulo tão maravilhoso como esse, queridos, é que durante a nossa trajetória de vida espiritual, qualquer hora podemos nos deparar com um momento de cova. O versículo de número 16, ele diz assim: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse num paraíso. É isso que está escrito?
O que está escrito? E o lançasse aonde? Na cova dos leões. Eu creio que naquele dia Daniel, ao despertar do seu sono, ao abrir os olhos, ao romper daquele dia, ele não pensava que aquele seria um dia de cova para a sua vida. Eu não consigo acreditar que Daniel, há um mês antes, há uma semana antes, ele pode entender que aquele dia seria um dia de cova para a sua vida. Não. Mas a cova, ela chegou para a vida de Daniel. Por quê, queridos? Porque durante a nossa trajetória de vida espiritual, qualquer hora, podemos nos deparar com um momento de cova. Foi assim na vida de Daniel. Isso pode ser na minha vida, isso pode ser na sua vida. Não estou pregando aqui uma palavra, né, que promove terrorismo espiritual, não. Mas isso é uma realidade. Qualquer hora, queridos, podemos nos deparar com um momento de dificuldade em nossas vidas. É um problema no casamento, é um desemprego que chega, é um problema de enfermidade que chega, é um filho que ao sair de casa sofreu um acidente, é um marido que foi ao trabalho e sofreu um acidente, é algum familiar que tem um diagnóstico ali de um médico, de uma doença que não tem cura, enfim. Qualquer hora, um momento de cova pode se deparar na minha ou na sua vida. E na vida de Daniel não foi diferente. A outra coisa interessante que esse texto ele traz para nós, queridos, é que esse texto ele deixa bem explícito que a teologia pregada e ensinada por muitos hoje, em púlpitos, em rádio, em televisão, é uma teologia equivocada. Porque hoje se prega o seguinte, que o crente fiel, o homem de Deus, a mulher de Deus, não passa por problemas na sua vida. Hoje o que muitos pregam em rádio e televisão, em púlpito de muitas igrejas por aí, queridos, é isso. Que o crente fiel, o homem fiel, a mulher fiel, não passa por lutas, não passa por batalhas. E se passar, é porque ou está em pecado, ou porque não tem fé. E o livro de Daniel, ele mostra exatamente o contrário. Daniel, ele vivenciou o seu momento de cova, não porque ele estivesse em desobediência a Deus, não porque ele estivesse vivendo uma vida de pecado diante de Deus, não. Daniel, ele vivenciou o seu momento de cova, justamente por ter uma vida íntegra diante de Deus e diante dos homens. Veja no versículo de número 22. O versículo de número 22 diz: então Daniel falou ao rei, ó rei, aliás no 21, ó rei, vive eternamente. Aí no 22, o meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim o quê? Inocência diante de quem? Diante dele, diante de Deus. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então Daniel aqui nesse contexto, ele diz para o rei, olha rei, eu não cometi nada, nem diante de Deus, nenhum delito, nem diante de Deus, e nem diante de ti. Eu estou aqui inocente. Eu estou aqui pagando um momento de perseguição contra a minha vida. Essa cova não é porque eu estou em pecado. Essa cova não é porque eu pequei contra meu Deus, ou eu pequei contra o teu governo, ó rei. Não, eu sou inocente. Então, queridos, Daniel, ele passou por um momento de cova, não porque estivesse em pecado, mas justamente ele passou por um momento de cova, por viver uma vida íntegra diante de Deus e diante do rei Dario. Outra coisa que o capítulo 6 de Daniel nos ensina, queridos, é que existe um momento de entrar na cova, mas também existe um momento de sair da cova. Versículo de número 23 diz assim: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. Daniel, ele passou por um momento onde ele foi colocado na cova,
Mas também Daniel experimentou na sua vida o momento em que ele foi tirado da cova. O que é que isso significa para mim e para a sua vida? Se você está passando um momento de cova na tua vida, o Espírito Santo manda te dizer que também existe um momento que ele vai te tirar da cova. Existe um momento que a cova chega até ti, mas existe um momento que Deus vai estender a mão para ti e vai te resgatar dessa cova e vai ministrar grande bênção, grande vitória na tua vida. Existe um momento sim de entrar na cova, meu irmão, minha irmã, mas fica firme com teu Deus, porque existe também um momento de Deus mexer os céus e a terra para tirar você da cova. A outra coisa que podemos aprender com esse capítulo 6 de Daniel, queridos, é que Daniel foi um crente diferente de muitos crentes de hoje em dia. Como assim, irmão? Porque Daniel foi um crente autêntico e sempre procurou de forma espiritual estar preparado para os momentos de cova. Ele foi um crente prudente, muito sensato. E ele sempre procurou estar espiritualmente preparado para os momentos de cova da vida. É diferente de muitos crentes hoje, queridos. Vivem uma vida de qualquer jeito, não estão nem aí para Deus, aí só buscam ser autênticos diante de Deus quando estão na cova. Não se preparam para a cova. Não se preparam espiritualmente para os momentos de cova, para os momentos de tempestades da vida, para os momentos de desertos espirituais. E aí quando a cova chega, o crente, por não estar preparado, muitas vezes, ele é sepultado na própria cova em que a sua vida está inserida, porque não se preparou antes para os momentos de cova da vida. Mas Daniel, ele fez diferente. Daniel, ele se preparou, queridos. E nós precisamos também, assim como Daniel, estarmos preparados para os momentos de cova da vida. Eu sei, queridos, que ninguém quer passar o momento de cova. Eu creio que isso não foi o que Daniel pediu para a sua vida, mas a cova chegou para ele. Então, queridos, nós precisamos refletir sobre isso. Ninguém quer passar um momento de cova. Eu não quero. Quantos querem passar um momento de cova? Ninguém quer. Mas, querido, a cova muitas vezes é algo inevitável para nós. É algo que foge ao nosso controle. Não tem como a gente se livrar. Chega, é algo inevitável. Porque foi assim para a vida de Daniel. A cova chegou para ele. Veja que a Bíblia diz aqui no versículo de número 23, que o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Ou seja, o que nós podemos refletir é que muitas vezes Deus não nos livra da cova, Ele nos livra na cova. Foi assim com Daniel. Deus não livrou Daniel da cova, mas Deus livrou Daniel na cova. Por quê, queridos? Porque muitas vezes os momentos de cova na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus, é algo inevitável. Não tem, queridos, como escapar. Pode ser crente que lê a Bíblia todo dia, ora todo dia, vem todos os cultos para a igreja, mas muitas vezes o momento de cova vai bater na porta da sua vida. É algo inevitável, é algo que foge do nosso controle. A outra coisa, queridos, que nós podemos aprender com relação à cova, é aquilo que eu já frisei bem aqui, é que devemos estar sempre preparados espiritualmente falando, porque o momento de cova, num dado momento da nossa vida, ele pode sim bater na minha ou na sua porta, e se não estivermos preparados, a gente pode sucumbir espiritualmente falando. Se nós não estivermos preparados para esses momentos de cova, a gente pode ser sepultado na própria cova na qual a nossa vida vai estar inserida. Daniel não, porque estava preparado, porque ele se preparou antes para os momentos de cova na vida. Ele saiu daquela cova, ele recebeu a visita do anjo ali, delegado por Deus,
recebeu o livramento de Deus, saiu da cova ali, e a sua vida continuou sendo uma bênção nas mãos de Deus, para a glória do nome de Deus. Irmãos, mas então, o que Daniel fez? O que Daniel usou para se preparar para os momentos de cova? É isso que nós vamos aprender com Daniel. Vamos aprender com Daniel hoje aqui, para a honra e glória do nome do Senhor, a nos prepararmos, queridos, para os momentos de cova da nossa vida. Vamos aprender com Daniel aqui ferramentas espirituais, postura espiritual, que vai arrojar a nossa vida, que vai ser fortaleza de Deus em nossas vidas, para quando os momentos de cova baterem na porta da nossa vida, a gente se mantenha firme diante de Deus, e aí venhamos estar na mesma postura de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, e a terra nem produza, mesmo assim, vamos nos manter firmes no Senhor, acreditando e glorificando o Deus da nossa salvação. Vamos nos preparar, vamos aprender com Daniel. A primeira coisa, queridos, que Daniel fez, que Daniel procurou colocar na sua vida, para que fosse uma ferramenta espiritual, e para assim, dar a ele todo um amparato espiritual, escudo de Deus, fortaleza de Deus, para ele estar preparado e firme para os momentos de cova da vida. Primeira coisa, foi que ele procurou desenvolver uma vida de fidelidade a Deus. Versículo de número 4, diz assim a palavra do nosso Deus: então os presbíteros, os presidentes, aliás, e os sátrapas, que eram os prefeitos, governadores de províncias, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Ele se manteve fiel a Deus. Daniel, ele estava aqui no momento, queridos, ele estava aqui cativo, ele foi cativo, foi um dos levados cativos, e aí as pessoas estavam ali querendo derrubar Daniel, essa é a palavra. E aí aqueles presidentes, aqueles líderes ali de províncias, os grandes ali daquele reino, começaram a armar, começaram a querer derrubar Daniel. E aí eles foram investigar a vida de Daniel. E aí eles foram esmiuçar a vida de Daniel, a conduta de Daniel. E eles não puderam derrubar Daniel porque não encontraram nada, nenhuma acusação, nenhuma culpa, nenhum erro na vida de Daniel, para que ele pudesse se pegar e ali derrubar Daniel. Por quê? Porque Daniel foi alguém que procurou viver uma vida de fidelidade a Deus. Queridos, a fidelidade a Deus é uma ferramenta espiritual para nos mantermos firmes diante de Deus e de pé nos momentos de cova da vida. Porque quando eu sou fiel a Deus, eu recebo todo o amparato do Espírito Santo de Deus. Eu recebo toda a ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu recebo todas as fortalezas do Espírito Santo de Deus na minha vida. E aí quando os momentos de acusação, e aí quando os momentos de investida contra a minha vida, quando os momentos de cova chegam até a mim, eu não vou sucumbir, ninguém vai me derrubar, porque a minha fidelidade a Deus vai promover, vai mover o coração de Deus para me ajudar, e todos aqueles que se levantarem para me abater, eles vão cair por terra, porque a glória de Deus vai me sustentar, porque a minha vida é uma vida de fidelidade a Deus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão ao teu lado, mas você não será atingido, porque a glória de Deus, devido à tua fidelidade, vai te manter de pé, e o nome do Senhor vai ser glorificado. No nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus.
Então Daniel sempre procurou ser um homem de fidelidade a Deus. No capítulo 1, versículo de número 8, quando as pessoas colocaram ali uma mesa muito farta, Daniel, ele colocou no seu coração a seguinte coisa: eu não vou comer das finas iguarias do rei, e nem beber dessa bebida que está aí. Por quê? Porque ele sabia que aquela comida ali era oferecida a ídolos. E Daniel disse: não, a minha vida não é para ídolos, a minha vida é para a glória do Deus de Israel. E eu não vou comer dessa comida, porque não é a comida oferecida a Deus, consagrada a Deus. Ela é consagrada aos deuses estranhos. E a minha vida é para a honra, para a glória, para o louvor e para a adoração daquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então a sua fidelidade, queridos, foi essa ferramenta espiritual, para quando o momento de cova chegou na sua vida, ele não sucumbiu, ele não caiu, ele não morreu, ele não foi aniquilado. Não, ele sobreviveu e saiu dali e deu a volta por cima para a glória de Deus, porque Deus viu nele a semente da fidelidade pulsando no seu coração. Apocalipse capítulo 2, queridos, versículo 10 diz: tenha muito cuidado, não temas, porque o diabo, ele vai colocar muitos de vocês na prisão para provar. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, a palavra de Deus diz: ser fiel. Seja fiel no teu casamento, seja fiel como o pai, seja fiel como o marido, como homem de Deus. Seja fiel na tua vida, queridos, porque a coroa te espera. O céu de glória te espera. O Senhor, Ele tem um lugar reservado para ti no céu de glória. Mas só vai para lá quem se mantém fiel até a morte. Sabe qual foi outra ferramenta espiritual que Daniel usou como meio de preparação para os momentos de cova da vida? Foi que Daniel, ele procurou ter uma vida prática de oração. Versículo de número 10. Deixa eu explicar o versículo 7 para você. No versículo 7, ali a grande cúpula, os grandes líderes ali do reino, eles queriam derrubar Daniel. E eles se reuniram e tiveram uma ideia. Isso no capítulo 7, versículo 7. Ele diz: olha, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o rei assinar uma lei que diz o seguinte: num intervalo de 30 dias, quem fizer qualquer oração ou petição a qualquer Deus, e que não seja o rei, vai ser lançado na cova dos leões. Aí tu diz: é uma boa ideia, vamos lá. E no versículo 9, o rei, ele assina essa lei. Num intervalo de 30 dias, ninguém podia fazer oração nem petição a Deus nenhum, mas somente ao rei. O rei se colocou como o Deus dos deuses, né? E aí no versículo 10, Daniel, quando ficou sabendo disso aí, a Bíblia diz que Daniel, ele entrou no seu quarto, na sua casa, onde tinha uma janela virada ali para Jerusalém. E aí ele se colocou de joelho e 3 vezes ao dia ele orava ao seu Deus. E no final do versículo diz assim: como costumava fazer. Eu achei tão interessante isso, como costumava fazer. Se não tivesse isso aqui na Bíblia, irmão, a gente podia pensar um bocado de coisa. Mas como costumava fazer, isso daqui, irmãos, é tremendo na Bíblia. Vamos supor que não tivesse esse como costumava fazer. A gente podia entender que Daniel só orava quando estava passando por luta. Ele agora se coloca de joelho diante de Deus e ora 3 vezes ao dia, porque está cara a cara com a cova. Não, mas aqui diz como costumava fazer. Ou seja, a vida de oração de Daniel era um costume, era uma prática, era algo na sua vida. Tanto fazia estar cara a cara com a cova ou não. Ele era costume de Daniel.
3 vezes ao dia, ele se colocava de joelho diante do seu Deus e orava, independentemente de momentos de cova. Por isso que eu acho interessante como costumava fazer. Era um costume, irmãos. Por quê? Como eu falei aqui, muitos crentes são diferentes de Daniel. Ele era um crente diferente de muitos hoje. Porque muitos crentes hoje só encontram momento para orar quando estão passando pela cova. Não é um costume, aqui diz que ele como costumava fazer. Era um costume, era uma prática na vida de Daniel. Mas muitos crentes não, essa aqui só se torna prática quando está com o couro debaixo do cinturão. Quando está na luta, quando está na peia, aí encontra tempo para orar, encontra tempo para ler a palavra, encontra tempo para tudo. Mas Daniel não. Daniel diz, armaram para cima de mim. Não está na Bíblia, estou só conjecturando. Armaram para cima de mim. Olharam a minha vida toda, pesquisaram a minha vida toda e não encontraram nada para me derrubar. Aí agora eles fizeram essa lei aí, fizeram o rei assinar essa lei. Por quê? Porque eles sabem que eu não vou orar diante de Deus, diante do rei. A minha vida, o meu objetivo é falar com o meu papai. É ajoelhar diante do meu Deus. Colocar as minhas petições, colocar a minha vida, colocar o meu futuro, colocar os meus projetos de vida, colocar os meus sonhos, diante do meu Deus e pedir a Ele orientação. Eu não vou orar a homem, eu só me prostro para orar diante do Deus que tem nas suas mãos a vida do homem. Então Daniel sabia que era uma armação contra a sua vida, mas ele disse, eu vou continuar orando. E aí, ele mais uma vez, queridos, estava ali orando diante de Deus, mas isso era um costume. E nós, queridos, será que durante o corre-corre da vida a gente encontra tempo para orar diante de Deus? Será que quando tudo está bem na nossa vida, quando tudo está um pomar na nossa vida, será que a gente encontra tempo para ler a palavra, para orar? Ou será que esse tempo só chega nos momentos de cova? Será que esse momento, a vida prática de oração, ela só acontece quando nós estamos cara a cara com nossos momentos de cova? Daniel não. Daniel e a oração era um costume. Por quê? Porque ele entendia que a fidelidade a Deus e uma vida de oração diante de Deus eram ferramentas espirituais tremendas para lhe manter firmes diante dos momentos de cova da vida. E isso, queridos, é para a minha vida e para a sua vida. Fidelidade a Deus e momento de oração, querido, diante de Deus. Oração com um coração sincero, derramado, com um coração adorador diante de Deus, queridos. Isso aí, queridos, você no mundo espiritual, a gente não consegue nem ver o que está acontecendo ali quando estamos de joelho diante de Deus. Enquanto estamos de joelho diante de Deus, Deus está de pé com seus santos anjos, guerreando, batalhando e nos dando grandes vitórias em nossas vidas, em todos os campos da nossa vida. Então, queridos, nós precisamos estarmos preparados para os momentos de cova. E a fidelidade e uma prática de vida, de oração diante de Deus, isso aí é ferramenta que não pode faltar. Isso é ingrediente que não pode faltar no bojo da nossa vida espiritual. Sabe qual foi outra coisa que Daniel também colocou na sua vida como meta, como prioridade, para que isso fosse preparação para os momentos de cova da vida? Foi que Daniel priorizou a vontade de Deus na sua vida. Versículo de número 13 diz assim: Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, isso aqui é aqueles governadores, toda aquela liderança que queria derrubar Daniel, chegaram para o rei e disseram assim: esse Daniel, olha, esse pronome demonstrativo é muito importante. Queridos, a gente quando vai estudar a Bíblia, estude até os artigos, porque eles falam. A Bíblia, tudo aqui fala muito. Esse Daniel, pronome demonstrativo eu uso quando eu quero apontar, né? Esse microfone,
esse Aleph é um cara legal, é gente boa, para a glória de Deus. Vou cobrar o cachê depois, viu, cara? Queridos, esse Daniel era um termo pejorativo. Era algo que simbolizava rejeição. Esse tal aí, aquele rejeição a Daniel. Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Daniel, queridos, ele priorizou a vontade de Deus na sua vida. A vontade dos homens e a vontade do rei é que durante 30 dias ninguém fizesse oração a Deus nenhum, somente ao rei. Mas Daniel disse: eu não vivo para priorizar a vontade dos homens. Eu não viso para priorizar a lei de homens que me fazem andar na contramão da palavra do meu Deus. Porque aquela lei, se Daniel tivesse obedecido, ia tornar Daniel um idólatra. Ia fazer Daniel andar na contramão da palavra de Deus. E Daniel, ele foi igual a Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos disseram: antes importa agradar a Deus do que aos homens. Então Daniel disse: olha, a minha vontade, o que eu coloquei como prioridade na minha vida, o que eu coloquei como foco maior na minha vida, é priorizar a vontade do meu Deus na minha vida. E eu não vou orar ao rei, eu vou orar ao Rei dos Reis. E aqueles homens chegaram: olha, o Daniel, esse cara aí, está nem aí para ti não, rei. Está nem fazendo caso. Ele está passando por cima da tua autoridade. Ele está fazendo a oração 3 vezes ao dia. E não é a ti não, viu, rei? Está nem aí para o decreto que você assinou. Por quê, queridos? Daniel, ele priorizou. Ele sabia que a vontade de Deus não é que o seu servo se ajoelhe diante de um outro homem, de um outro carnal, para fazer oração. Ele sabia que a prioridade de Deus, a vontade de Deus para nossas vidas, e que tenhamos isso como prioridade em nossas vidas, é fazermos as nossas orações diante de Deus. Não é fazer a nossa oração diante de imagens de escultura. Não é fazer a nossa oração diante de qualquer coisa que simbolize alguma coisa. Que na verdade a palavra ídolo significa nada, né, pastor? Ídolo significa, traduzindo, significa nada. Ídolo não é nada. Hoje a palavra ídolo está em moda. É ídolo para tudo. E por incrível que pareça, tem muitos crentes até que tem muitos ídolos. Cantor tal é meu ídolo. Banda tal é meu ídolo, aquela banda. Sou fã daquela banda. Cantor tal é meu ídolo. Sou fã dele. Queridos, ninguém pode substituir aqui no meu e no seu coração aquele espaço que só Deus precisa estar. Homem nenhum, por mais poder que seja, por mais bonito que seja, por mais influente que seja, ou qualquer outra coisa, carro do ano, casa de primeira, celular de última geração, nada, queridos, pode ocupar na minha e na sua vida um espaço, que espaço esse, que tem um formato de Deus, é a forma de Deus, só Deus se encaixa ali, mais ninguém. Deus, ele precisa ser o primeiro e o último nas nossas vidas. Ele precisa ser o rei das nossas vidas, mas ele também precisa ser o Senhor, o governador, o regente, o presidente da minha e da sua vida. Nós não podemos deixar que nada ocupe no nosso coração aquele espaço que precisa ser reservado única e exclusivamente para o Rei de toda a glória, o Senhor Jesus de Nazaré. Então Daniel, ele usava essa postura, porque ele entendia. Ele entendia, olha, os momentos de cova são inevitáveis. Qualquer hora um momento de cova pode bater na porta da minha vida, eu tenho que estar preparado espiritualmente. Meu irmão, se ele não tivesse preparado para esse momento de cova, como é que ele teria reagido? Mas ele se manteve fiel, firme, no seu momento de cova. Por quê? Porque ele estava o quê? Preparado espiritualmente.
Não é que o crente ele vai ser aquele crente negativista, sabe, que só vai ver coisa negativa, que nada vai dar certo. Não é isso, querido. Não, mas nós precisamos estarmos preparados, porque nós estamos vivendo um momento de batalha espiritual. O inimigo não está satisfeito por hoje eu e você estarmos sentados aqui. O inimigo e seu exército não está nada contente por estarmos com o nosso casamento diante de Deus, a nossa família diante de Deus, por estarmos aqui glorificando a Deus. Ele não tem prazer nisso. O prazer dele é matar, roubar e destruir. Mas o prazer de Jesus é que você tenha vida e vida em abundância. E nós estamos aqui, queridos. Qualquer hora ele pode fazer um levante contra mim e contra a sua vida. Qualquer hora ele pode armar uma emboscada para mim e para a sua vida. Qualquer hora ele pode levantar uma tocaia para mim e para a sua vida. Qualquer hora ele pode querer nos ludibriar e nos levar para o cheiro do queijo, espiritualmente falando. Se nós não estivermos preparados, espiritualmente arrojados para esses momentos, queridos, a gente pode sim obter ter o óbito espiritual naquele momento. Então precisamos estar preparados, não na cova, mas antes da cova, para que quando o momento de cova chegar, a gente possa estar de pé, com a cabeça erguida e dizendo: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Precisamos estar arrojados espiritualmente falando, para quando o momento de cova chegar, a gente possa dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. A gente precisa estar preparado espiritualmente falando, para quando os momentos de cova chegar, a gente possa dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, e que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas só vai ter ânimo e vigor para dizer isso quem estiver preparado para os momentos de cova. E a preparação, queridos, é antes. É uma prevenção. Para que a gente faz uma prevenção? Por que o homem, principalmente depois dos 45 anos, todo ano tem que fazer a sua prevenção? E a mulher tem que fazer a sua prevenção também. Por quê? Para evitar coisas futuras indesejáveis. Então na vida espiritual também é assim. A gente precisa fazer a prevenção espiritual para os momentos de cova. E a prevenção é uma vida de fidelidade. A prevenção é uma vida de oração diária. A prevenção é priorizar a vontade de Deus em nossas vidas. Mas outra coisa que também Daniel fez foi que Daniel, ele procurou servir continuamente ao seu Deus. Versículo de número 16. Isso é um testemunho de um rei pagão com relação a Daniel. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e os lançassem na cova. Por quê? Porque a liderança disse: ó Daniel, ó rei, o Daniel não está nem aí, não cumpre a tua lei. Então o rei mandou chamar Daniel e disse: não tem jeito, Daniel, você vai ser lançado na cova dos leões. Mas ele disse o rei a Daniel: o teu Deus a quem tu, o quê? Uma vez por outra te serve, é isso? Continuamente serves, que ele te livre. E aí quando foi que o rei disse isso? Antes de colocar o Daniel, o quê? Na cova. Quando ele estava o quê? Lançando o Daniel na cova. Então, foi durante a cova. Aliás, antes da cova. Ele disse: olha, você vai ser lançado, mas o Deus ao qual tu continuamente serves, que ele te livre. Então Daniel, ele servia a Deus continuamente. Ele servia a Deus antes da cova, e ele também servia a Deus durante a cova. Veja o versículo 20. Aqui foi antes da cova, agora durante a cova, versículo 20. Chegando ele à cova, isso aqui foi, o rei passou a noite perturbado, ele gostava demais de Daniel.
Ele ficou perturbado a noite inteira, não permitiu que trouxesse música ali, instrumentos para tocar. Ele perdeu o sono, ele ficou perturbado. Assim que amanheceu o dia, ele correu para a cova de Daniel. E aí ele diz assim, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Aquela voz dizendo, coitadinho, eu vou chamar aqui, mas eu acho que ele está só o esqueleto. Os leões famintos devoraram ele. Lembra daqueles vídeos, pastor, que o pastor mandou, aquela caçada? Vá como é que os leões fazem? Imagine aqui. Pelo menos ali os caçadores estavam com armas, e estavam aqui em vários, né? Esperando. E aqui Daniel, ele estava sem arma, numa cova que não tinha para onde correr, cheio de leões ali famintos. O que fazer? Mas eles tinham que se preparado para os momentos de cova. E aqui, o rei, quando ele chama ali Daniel com aquela voz triste, disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ou seja, ele diz a quem tu continuamente serves, antes da cova e durante o quê? A cova. Ou seja, o rei, ele viu que Daniel era alguém que tinha uma vida de contínuo serviço a Deus, antes da cova e durante a cova. Tem crente que só serve a Deus antes da cova, quando está passando por cova, desiste de Deus. Por quê? Porque não se preparou para os momentos de cova. E aí a cova chegou, não tem mais ânimo para vir à igreja, não tem mais ânimo para orar, para ler palavra, vida espiritual para ele chegou, e o diabo ainda coloca uma coisa na sua cabeça, dizer, está vendo aí? Quando você não era crente, quando você não servia a Deus, você não passava por isso, agora está passando por tudo isso. Claro, que quando não servia a Deus era do diabo, agora não servia a Deus, agora que está passando tudo por isso, por mais coisas ainda, porque é uma guerra espiritual. Queridos, a Bíblia não engana ninguém. Ninguém é chamado para ser servo de Deus, para viver apenas num paraíso espiritual, numa redoma de vidro, numa colônia de férias. Não. Nós fomos chamados para sermos o quê? Mártires. E mártires lembra sofrimento. Alguém que morre por uma causa, por defender e pregar uma causa, por acreditar numa causa. E o Senhor diz, no mundo tereis aflições. Não é aflição, mas aflições, plural. Mas ele diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Como ele queria dizer, e eu que venci o mundo, eu tenho o poder de fazer vocês mais do que vencedores também. Mas é uma batalha espiritual, queridos. Então o rei aqui, um ímpio, queridos, ele viu que Daniel era alguém que servia a Deus de maneira contínua. Era no momento de cova. Era antes da cova, era dentro da cova, mas ele viu Daniel ali com uma vida de contínuo serviço, adoração, fidelidade a seu Deus. Queridos, não importa se a tua vida está numa cova ou fora da cova. Não importa se você está num momento de fartura ou escassez. Não importa se você está no monte ou no vale. O que importa é que Deus te chamou para ser um servo fiel, íntegro, homem e mulher de oração, e que expresse diante de Deus e diante dos ímpios uma vida de inteiro e contínuo serviço ao Espírito Santo de Deus. É para isso que Deus nos chamou. Bendito seja o nome do Senhor. A outra coisa que eu vejo na vida de Daniel, queridos, e que foi um fator também preparatório para os momentos de cova da vida dele, foi que Daniel, ele colocou no seu coração uma coisa. Daniel, ele disse, não importa em que cenário, em que momento de vida eu venha passar, não importa. O que importa é que eu jamais vou deixar de crer no poder e na providência do meu Deus. No versículo de número 23 diz assim, então o rei se alegrou sobremaneira. Daniel falou, né? Daniel no versículo 22 ele dá aquela palavra, rei, eu estou aqui. Como quiser dizer, rei, eu estou bem. Não tem nenhum dano em mim não. Porque como foi achada inocência diante de Deus, inocência em mim, diante de Deus e diante de ti, Deus mandou o seu anjo e o anjo fechou a boca dos leões. Por isso eu estou aqui. Então no versículo 23, o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova.
Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque o quê? Porque aí crera no seu Deus. Ou seja, ele nunca deixou de duvidar do seu Deus. Ele disse: olha, aconteça o que acontecer na minha vida, eu nunca vou deixar de crer no poder e na providência do meu Deus. Seja na cova ou fora dela, seja no monte ou no vale, seja no momento de escassez, ou seja no momento de fartura, a minha vida vai ser sempre essa: crer no poder e na providência do meu Deus. E aí ele estava ali, intacto no seu momento de cova. Queridos, e assim precisa ser comigo e com você. Não importa em que cenário a nossa vida possa estar, não importa que tipo de deserto você possa estar atravessando nessa hora, não importa que tipo de vento ou chuva esteja dando com ímpeto, com grande força contra a tua casa, não importa que tipo de tempestade tem caído sobre o teu casamento, sobre a tua vida espiritual, o que importa é que você não pode deixar de crer, não pode deixar de confiar, não pode deixar de alicerçar a tua vida no poder e na providência do teu Deus na tua vida. Não pode, irmão. Você não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda, e muito menos olhar para trás. Você só tem um motivo: é olhar para frente, ou então olhar para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. E olhar para frente, porque quando você olha para frente, o Espírito Santo te diz: olha, você precisa marchar, porque Faraó, ele vem aí de maneira arrojada, com grande força, com sangue, com gosto de sangue na boca. Mas eu vou abrir esse mar, você vai passar a pé enxuto, e do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Você vai sim atravessar esse mar, você vai sim do outro lado tomar posse da vitória. Eu estou ouvindo a tua oração, eu já estou abrindo a porta de prosperidade para a tua vida. Olha, aguenta só mais um pouquinho, porque a vitória está chegando na tua vida, a vitória está chegando no teu casamento, a vitória está inundando o teu lar, a vitória está chegando do alto dos céus a tua vida, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aguenta mais um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando o crente é fiel, eu não estou falando aqui de qualquer crente, quando eu estou falando aqui do crente fiel, do homem fiel, da mulher fiel, quando nós estamos na postura de um homem, de uma mulher fiel diante de Deus, e a cova chega até as nossas vidas, queridos, essa cova ela só vai ter dois objetivos bem clássicos. Preste atenção. Não estou falando aqui de alguém que vive de qualquer jeito. Eu estou falando aqui de um homem que vive na vida de fidelidade, é íntegro diante de Deus. É aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele rapaz, aquela moça, que vive uma vida íntegra diante de Deus. Quando o momento de cova chegar à vida dele ou dela, só tem dois objetivos clássicos. Primeiro, promover a glória de Deus. Veja aqui versículo 25. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Veja como ele escreveu: paz vos seja multiplicado. Aí ele diz aqui no versículo 26 agora: faça um decreto. Olha, um novo decreto. Aquele é como se ele tivesse rasgado, agora é um novo. Sabe aquele decreto que dizia que as pessoas num intervalo de 30 dias tinham que orar somente ao rei e não a Deus nenhum? Depois do momento de cova aqui de Daniel, é como se ele tivesse rasgado lá e disse: agora eu vou fazer um novo. E o novo é esse: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de quem? De Daniel. Perante o Deus desse aí que foi para a cova. Porque Ele é um Deus vivo. O nosso Deus é Deus vivo, irmãos. E que permanece para sempre. O nosso Deus é Deus que permanece para sempre. O seu reino não será destruído. E o seu domínio não terá fim. Ele livra. Nosso Deus é um Deus que livra. Ele salva. Ele salva.
e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Sabe o que foi que o rei fez aqui? O rei fez uma nova lei, e essa nova lei promovia a glória de Deus. A primeira lei promovia a glória para ele, irmãos. Tudo tinha que ser feito a ele, orar para ele, pedir a ele. Mas a nova lei não, a nova lei promovia a glória para Deus, porque tudo aquilo era com Deus. É um Deus que salva, é um Deus que livra. É um Deus que o seu reino não tem fim. Não tem domínio o seu reino, aliás, não tem fim, nem é imbatível o seu reino. É um Deus que livra, é um Deus que salva, é um Deus que faz sinais e maravilhas nos céus da terra, é um Deus que livrou Daniel da cova dos leões. Essa lei, ela promoveu a glória de Deus, queridos. Se você é um crente fiel, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e está passando por um momento de cova, aguenta um pouquinho, porque a tua cova não é para a tua derrota, mas para mover a glória de Deus. A cova de Daniel promoveu a glória de Deus. A tua cova vai promover a glória de Deus. O inferno vai ficar decepcionado, porque a glória não é para o inferno. A glória dessa cova aí é para o teu Deus, que vai te livrar, que vai enviar o anjo, e o anjo de Deus vai fechar a boca dos teus leões. Então, quando o homem de Deus, queridos, quando a mulher de Deus passa por um momento de cova, o objetivo é esse: que a sua cova promova a glória de Deus. Mas tem um segundo objetivo. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus passa por um momento de cova, além da sua cova promover a glória do seu Deus, a sua cova vai levar a maiores patamares de prosperidade. Quer ver isso? Não sei o que estou dizendo não, é a Bíblia, versículo 28. Daniel, pois, o que, irmão? Foi derrotado. Alguém tem aí na sua Bíblia? Daniel, pois, foi derrotado. Tem? Mas será que alguém tem prosperou? Quem tem prosperou na sua Bíblia? Levanta a mão. Pode glorificar a Deus? Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Isso quer dizer que a prosperidade na vida dele foi muito longa. 2 reinos. 2 reinos que tiveram um reinado longo. Queridos, a tua cova, ela vai promover a glória do teu Deus. Mas te prepara, porque a tua cova vai fazer com que Deus te leve a maiores patamares de prosperidade na tua vida. Você vai prosperar, assim como a cova de Daniel fez com que ele experimentasse a prosperidade durante 2 longos reinados. Eu quero te dizer que a tua cova vai trazer prosperidade de Deus para a tua vida, num período muito longo da tua vida. Ou eu quero dizer, período muito longo, até a vinda daquele que ficou de vir para buscar a sua igreja. Amém? Queridos, aguenta firme. A tua cova não é para a tua derrota. A tua cova, se você está na postura de um homem de Deus, da mulher de Deus, a tua cova é para promover a glória de Deus. E para que você seja totalmente molhado, banhado, encharcado com a chuva da prosperidade de Deus na tua vida, no teu casamento, no teu lar, no ministério. E eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus, que porque essa igreja é uma igreja que prega a verdadeira palavra de Deus, sem arrudeios. Essa igreja é uma igreja que está promovendo a glória de Deus em Pacatuba, e aonde o nome dela for citado. E eu quero dizer que para a honra e glória do nome do Senhor, eu já posso sentir o cheiro da nuvem que vai derramar uma chuva poderosa de prosperidade de Deus sobre a vida dessa igreja, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Permaneça firme com Deus. Não importa se está na cova, ou não importa se está no monte ou no vale. O que importa é que Deus vai ver a tua fidelidade, a tua vida, e vai promover o nome dEle, e vai promover a tua prosperidade através da tua cova. Amém? Por maior que seja a tua cova, por mais profunda que seja a tua cova, mais profundo é o amor de Deus por você. Por mais famintos que sejam os leões que querem te derrotar, mais famintos de amor e de unção é o Espírito Santo, que quer cuidar de você, que quer guiar os teus passos e que quer te levar ao porto seguro para a glória do nome de Deus. Meu irmão e minha irmã, te prepara, porque vem chuva da prosperidade de Deus para a tua vida. No nome de Jesus. Pastor.